Bom dia, turma. Hoje é dia 8 de julho de 26, agora 8h30 da manhã. Estou fazendo esse vídeo aqui para a gente conversar um pouco sobre esse movimento aí dos mercados, né, depois de ontem. Então, o principal acontecimento de ontem foi esse evento lá entre Estados Unidos e Irã, mais uma vez, um estresse lá na região de Hormuz. Tudo começou novamente com o ataque do Irã a algumas embarcações que passavam ali pelo estreito. Os Estados Unidos responderam a esses ataques mais uma vez, e tudo isso aconteceu diferentemente das outras vezes, agora com a semana dentro da semana corrente, né? Não no final de semana. E aí tudo isso vem impactando aí nos mercados. Agora pela manhã, o petróleo dá sequência àquele impulso que a gente viu ontem, a partir do momento que o caldo foi entornando aí dentro do intraday, principalmente ali na parte da tarde. De manhã eu já tinha mandado para vocês a notícia de que tinha tido um estresse ali na segunda-feira à noite, quando o Irã atacou uma embarcação. Teve outros eventos durante o dia ontem, e aí os Estados Unidos resolveram responder ali na parte da tarde, já da parte final do pregão. Com isso, esse petróleo que estava numa região técnica importante de suporte. Percebam aqui, ó, o início da guerra foi ali no final de fevereiro, início de março. A gente fez esse gap aqui, foi lá em cima, e aí, depois do acordo aí, do acordo de cessar-fogo, né, de fim de guerra que a gente teve entre Estados Unidos e Irã, esse petróleo fechou esse gap e voltou para trabalhar aqui em patamares de pré-guerra. E aí agora volta todo esse movimento aí de estresse lá fora, e aí o petróleo, que já estava numa região de suporte, vindo de uma queda mais prolongada, com indicadores de sobrevenda, região de suporte importante. Então, estava naquele conceito que eu chamo de mola comprimida, né? Suporte muito forte, indicadores de sobrevenda, e aí bastando um trigger técnico para essa mola descomprimir. Foi o que a gente viu ontem. Ele já estava aqui subindo nos últimos três pregões. Ontem ele fez essa barra de ignição e vai dando continuidade a esse movimento no dia de hoje, tá? E por que que isso aqui é importante? Porque se esse petróleo volta a escalar, e aí se lembrem das notícias que eu vinha mandando para vocês aí na última semana, questão das reservas estratégicas de emergência que foram liberadas aqui durante esse momento de guerra para dar uma segurada no preço do petróleo, uma vez que a oferta ficou muito comprometida. Então, esses níveis de reserva de emergência estão em patamares muito baixos. Se a gente voltar a ver uma escalada desse conflito lá no Oriente Médio, o Hormuz voltar a fechar, a gente voltar até aquele cenário que a gente teve ali em março e abril, até maio, a tendência é esse petróleo continuar subindo, tá? E aí a gente pode ver um novo estresse. E aí, automaticamente, a primeira coisa que eu olho, ó, é a curva de juros americana. E a gente já vê a curva de juros abrindo em todos os vencimentos, tá? Então, a gente está vendo aí uma valorização. Isso aqui não tende a ser uma coisa boa de forma geral para os mercados. Ó, aqui, quando eu boto o gráfico de 2 anos, da Treasury americana, mais uma vez aqui, ó, já vem para testar topo, para renovar máxima. A tendência, se a gente vê uma escalada do petróleo, acredito que isso aqui vai seguir subindo e vai romper esse topo. Quando a gente olha o próprio 10 anos aqui, ó, também vai subindo. Então ele quebrou aqui, ó, essa linha de tendência de baixa, não deu continuidade nesse pivô e já está voltando aqui para cima para ganhar esse topo. E aí miraria uma volta aqui na máxima recente. Tudo isso tende a trazer aí pressão para os ativos de risco de forma geral, tá? Porque se a gente tem esse rendimento subindo, tem uma aversão a risco que é natural as bolsas sofrerem, tá? O dólar, por hora, vai seguindo naquele movimento de zigue-zague ascendente depois de romper essa lateralidade que a gente comentou também aqui nos grupos. Então, ele caiu forte lá dos 110 aos 96, ficou durante um ano dentro desse range dos 96 até esse nível dos 100. E aí, recentemente, ó, ele fez o rompimento dessa região e ele está subindo aqui no curto prazo, nessa média móvel de 20 aqui, ó, essa média em azul, está escorando esse movimento de subida do DX, tá? E uma vez que ele rompeu uma lateralidade, pela análise técnica clássica, eu pego a altura disso aqui,
jogo do rompimento e eu tenho um objetivo técnico para o movimento, tá? Isso traria aqui próximo dessa região dos 104, tá? Então a gente está com esse momento comprador no DX, DXY é dólar perante uma cesta de moedas aí do mundo, cesta de moedas mais forte. Então, se o DX está para cima, dólar está ganhando força. Se dólar está ganhando força, isso aqui também é um fator de risco para mercados emergentes, tá? Então, 10 anos subindo, DXY subindo, tudo isso tende a ser um fator de risco aí que tem que ser levado em consideração para mercados emergentes, e aí nisso está incluído o Brasil, tá? Por outro lado, como a gente sabe, o Brasil é um país que tem uma baita de um peso do petróleo aí na questão de exportação, então o petróleo para cima também favorece o Brasil nesse cenário. Então, aqui na Bolsa, e aí falando de Ibovespa, deixa eu botar o gráfico do Ibovespa aqui na tela. Falando de Ibovespa, a gente pode ver o Ibovespa sofrendo, assim como a gente está vendo já acontecendo agora lá na Europa, em mercados futuros americanos, daqui a pouco eu mostro para vocês. A gente pode ver o Ibovespa sofrendo, mas de certa forma sofrendo um pouco menos, uma vez que a Petrobras ela tem um peso grande aqui dentro do Ibov, tá? E aí isso pode funcionar de certa forma como algum tipo de freio, algum tipo de arrefecimento para uma eventual queda aqui do Ibov, tá? Mas, de qualquer forma, o cenário volta a ficar um tanto quanto complexo. Tecnicamente falando, a gente continua com o Ibov aqui, ó, trabalhando numa lateralidade, suporte na região dos 168, resistência aqui na região dos 174, 175. Tem a média móvel de 200 ancorando aqui essa zona de suporte e tem agora a média móvel de 50 também aqui funcionando como uma confluência para a resistência nesses topos anteriores, tá? Ele voltou para visitar essa região de resistência e não voltou mais ao fundo. O suporte técnico aqui de mais curto prazo imediato tem sido essa média de 20, que foi resistência aqui. Ele foi para cima e passou a utilizar ela ó, como uma região de suporte. Se voltar para baixo da média de 20, naturalmente tem aqui na 200 e no fundo, e nesses dois fundos anteriores dos 168, a próxima região de suporte. Para cima, resistência aqui nos 174 até essa média móvel de 50 descendente do gráfico diário. Volto a ressaltar essa dinâmica do OBV, tá? Não está acompanhando o movimento do preço. Isso aqui é um sinal de alerta, um sinal amarelo, me incomoda. Percebam aqui, ó, esse fundo do preço está aqui no OBV, esse fundo do preço que está no mesmo nível do fundo anterior, está mais baixo no OBV, tá? Isso aqui é uma divergência de baixa. Nesse movimento de subida do preço do Ibovespa para testar este topo aqui que está marcado em verde aqui no ABV, ó, a gente não conseguiu voltar nesse mesmo nível, tá? Então isso aqui é divergência de baixa no ABV e isso aqui funciona como um sinal amarelo, uma vez que a gente está vendo uma lateralidade nos preços em um ABV que não está acompanhando esse movimento do preço aqui dentro da lateralidade, tá? Então isso me faz acreditar, me faz desconfiar, na verdade, mais de uma eventual distribuição do que uma acumulação, tá? Então vamos ficar atento a isso, seria fundamental esse OBV voltar para cima desse nível aqui, ó, dessa linha verde, para desconfigurar essa divergência baixista, tá? E aí, ó, falando agora especificamente aqui, ó, da Petrobras, que é um ativo que a gente tem comentado, e aí eu vou colocar Prio aqui do lado também, uma vez que a gente está vendo esse movimento do petróleo. A Prio, a gente também vinha falando aí, eu mandei para vocês essa semana, tá? Ela voltou numa região técnica importante, então percebam aqui, ó, esse movimento de subida dos 34 até os 72, desenhou aqui, ó, um triângulo descendente, topos que descem, fundos na mesma região, perdeu essa figura aqui, ó, nessa parte alta com um gap de fuga, e aí voltou na média móvel de 200, retração aqui de 50% de todo esse movimento de subida, e também o alvo técnico, o objetivo técnico aqui do triângulo descendente que foi rompido para baixo, tá? E aí agora ele vai ensaiando esse movimento de reversão, tá? Já vinha aí mostrando aqui uma volta aí de um momento, de uma força compradora nos últimos 4 pregões e ontem
fez essa barra de ignição aqui e voltou para testar essa média móvel de 20 descendente depois de quebrar essa super tendência de baixa, tá? Tomar posição agora no curto prazo fica mais arriscado, uma vez que ele já caminhou bem. Ó, se a gente pegar aqui do fundo para cima, ele já subiu aí praticamente 10%, mas com esse movimento do óleo, difícil imaginar a Prio aí sofrendo no curto prazo enquanto esse petróleo seguir subindo, tá? Então vamos acompanhar a Prio. E um outro ativo que eu também chamei a atenção de vocês aí, vem comentando também desde a última semana, é Petrobras. Assim como a Prio, ó, que fez esse movimento de subida bem forte dos 34 aos 72, ela fez um movimento também bem forte dos 28 até os R$ 50, onde aqui ela fez uma lateralidade nesse topo, tá? Fez uma lateralidade, um retângulo em topo, perdeu aqui, ó, para baixo e veio descendo nesse canalzinho de baixo desenhado aqui em roxo para vocês, tá? E aí voltou aonde? Também na retração de 50%, assim como a Prio fez aqui, também na região da média móvel de 200 ascendente do gráfico diário e também, ó, se eu botar aqui que eu já apaguei, deixa eu botar aqui de novo, também voltou, ó, nessa região aqui, que é o objetivo técnico dessa lateralidade que foi rompida para baixo. Então, você tem aqui, ó, topo, 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 fundo, fundo, fundos e perdeu. Então, topos na mesma região, fundos na mesma região, o que que é isso? Lateralidade, retângulo. Perdeu o retângulo para baixo. Como é que você faz o estudo disso aqui para ter um objetivo técnico? Análise técnica clássica, a altura da figura projetada para baixo. Então, o que que é isso? É o 100% aqui de FIBO. Foi justamente onde ele veio entregar, fez esse martelo aqui, ó, no candle 114, subiu até a LTB, média móvel de 8, voltou para testar essa mínima, falhou, e aí, ó, quebrou a média de 8, e ontem já veio testar a média móvel de 20 descendente do gráfico diário, bem similar aqui, ó, ao movimento da Prio, tá? Acontece que, como a Petrobras ela entrou aqui, ó, numa dinâmica de lateralidade, sem perder o fundo, e essa média móvel de 20 veio descendo, ele testou essa média de 20 sem dar uma grande ignição para cima, ao contrário da Prio, que quebrou a super tendência de baixa e já foi reto lá testar a 20 com essa ignição, tá? Então, a Petrobras, de certa forma, quando eu faço aqui uma análise para o fundo, para a mínima dessa pernada de baixa, ela está apenas 2,5%, 3% acima dessa mínima da pernada, enquanto que a Prio já subiu aí por volta de 10% aqui, ó, mais ou menos 8, 9% desse fundo. Então, tá, a diferença aqui basicamente é essa. E outra coisa que eu chamei a atenção para vocês e mandei aí no domingo, tá? Vocês podem recuperar aí o post do domingo. Se a gente observar esse movimento aqui, ó, do Itaú, volta na média de 200, fez aqui, ó, a divergência de alta no OBV, fundo e fundo na mesma região, fundos mais altos no OBV, fundos mais altos no IFR, e o resto aí, vocês viram ele voltando na retração de 50 da pernada de baixa e também no objetivo técnico aqui, que é o 100% desse fundinho duplo, tá? E ele foi subindo aqui, a partir do momento que quebrou essa média móvel de 8, foi para cima, voltou na 8, foi para cima, voltou na 8 e seguiu aí essa dinâmica de super tendência de alta até voltar nessa retração de 50. A configuração técnica da Petrobras é bem similar a essa configuração técnica do Itaú. Pernada forte para baixo, retorno aqui, ó, na região da média móvel de 200, faz aqui, ó, uma falha de fundo ou um fundinho duplo, tá? Tem divergência de alta no OBV, assim como eu tinha aqui no Itaú, tem divergência de alta no IFR, assim como eu tinha aqui no Itaú, tem aqui já um Advanced Breakup no IFR, que foi feito ontem, e está prestes a fazer também um Advanced Breakup aqui, ó, no OBV, tá? Então, essa configuração técnica da Petrobras é bem interessante. Tem resistência imediata aqui nesses 38,50, região que fechou ontem, e depois aqui neste topo dos 39,50. Se vencer os 39,50, ele passa a ter
volta a ter, né, uma progressão ascendente de topos e fundos, depois de voltar nessa retração de 50, objetivo técnico do retângulo, e também região da média móvel de 200. Então, está aqui com zigue-zague ascendente. A partir daqui, ele quebra a dinâmica de fundos descendentes, a fazer um fundo na mesma região. Eu passo a monitorar o topo. Se renovar máxima nesse topo aqui, ele passa a ter topo maior e aí ele começa a dar indícios de mudança na progressão de topos e fundos e quem sabe aí uma eventual retomada de movimento ascendente, tá? Bastante atenção nessa média de 20 descendente, é uma região de resistência dinâmica em confluência com essa zona dos 38,50 que se vencida tem como próxima região de resistência imediata 39,50 e aí se romper o 39,50 a gente pode fazer essa projeção que está em verde aqui em Itaú, a gente pode fazer na Petrobras, fazer a projeção desse fundinho duplo aqui, jogar ele para cima e aí ter aí os possíveis objetivos técnicos para esse fundo duplo. Também dá para trabalhar com uma retração nessa pernada de baixa aqui da Petrobras. Então você pega este fundo, liga este tubo, tem aqui as retrações, também dá para trabalhar com essa retração para ter aí potenciais zonas de resistência e um eventual zigue-zague ascendente da Petrobras, tá? Então hoje eu vou ficar muito de olho nesse setor de petróleo, por motivos óbvios, uma vez que o petróleo volta a ganhar força. De qualquer forma, cuidado com o FOMO, esses movimentos aí do petróleo, muita volatilidade. A gente sabe como funciona aí a dinâmica do Trump. É complicado se posicionar única e exclusivamente por causa de notícia, tá? Então tem que ter uma cautela em relação a isso. A gente, assim como a gente teve um estresse, de certa forma, repentino ali entre Estados Unidos e Irã, a gente pode também voltar a ter algum movimento de alívio repentino também, tá? Então tenham muita cautela aí com as decisões que vocês vão tomar dentro do intraday. Acredito que o mercado hoje vai sofrer. Deixa eu colocar só aqui como é que está o pré-mercado lá fora para gente a gente entender. Então tá aqui, ó. Se a gente olhar as bolsas lá na Europa, ó, tudo caindo, tudo no vermelho. Lá na Ásia também, ó. O pregão foi de baixa, tá? O KOSPI, que é a Coreia, voltou a cair forte, 5,35%, tá? Ativou aquele ombro cabeça a ombro que eu mandei ontem para vocês lá no grupo. E os futuros aqui, ó, os futuros americanos, vamos ver como é que tá aqui agora. O Dow Jones está caindo aí 0,95 nesse momento, S&P 500 caindo 0,75, a Nasdaq caindo 1,11 e o Russell 2000 está caindo aí 0,85%, tá? Então a gente deve ver aí uma abertura negativa aqui no Ibovespa, a curva de juros subindo, Ibovespa caindo, dólar subindo. Vamos acompanhando aí, a gente vai se comunicando ao longo do dia, tá? Um abraço, turma.